Quem julga é quem? É o Senhor. Você vê que Paulo escrevendo, ele disse, olha, eu não estou me sentindo culpado de nada, mas eu não quero julgar ninguém. Nem a mim mesmo eu quero julgar. Nem a mim mesmo. Porque eu tenho um justo juízo, que se chama Deus, e tem um Senhor, que é Ele que tem toda a liberdade e autoridade para me julgar. Então, irmão, nós vemos aqui no texto, a clareza da palavra do Senhor, que agradar ao homem, significa, desagradar a Deus. Então, nós temos o compromisso de servir a Deus, baseado num evangelho autêntico, que venha nos convencer que nós estamos nos preparando para um grande dia. E não podemos, não devemos julgar nem mesmo a nós mesmos. Porque se nós vier começar a querer julgar nós mesmos, nós vamos achar que nós somos mais santos do que os outros, sabia disso? Nós vamos, não, eu sou o tal, eu sou o santo, eu sou aquilo. Paulo disse, olha, não, por mais que eu tivesse, por mais que eu não tivesse me sentindo culpa de nada, mas eu tenho um Deus que pode me julgar. Por mais que você esteja reto na presença do Senhor, por mais que você seja íntegro na presença de Deus, entrega ao Senhor, diz, Senhor, eis-me aqui, só o Senhor pode me julgar. Versículo 5, Marquinhos. O que é que diz lá, igreja? Portanto, nada antes, até que o qual também glórias a Deus. Cada um receberá de Deus o louvor. Paulo está dizendo, olha, e eu, irmãos, versículo 5, volta lá. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Quando Paulo está dizendo antes do tempo, é porque a pessoa, ele quer julgar. Paulo diz, não, espera que o Senhor vai vir e vai julgar a tua causa. Não queira você julgar a causa de quem quer que seja. Paulo está dizendo, olha, nada você deve julgar antes do tempo, ou seja, antes que o Senhor venha. Porque no mesmo tempo ele está dizendo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz, aleluia, as coisas ocultas das trevas. Então, tudo aquilo que estava em oculto, quando ele vier, vai tudo ficar às claras. Por isso nós devemos estar sempre nos preparando. Nós devemos estar sempre nos preparando. Para quê? Para que quando o Senhor vier, Ele nos achar preparado para subir para a glória. Porque você saiu da tua casa cansado, depois de um dia trabalhado para vir à igreja. Não é porque você não tem o que fazer na tua casa. Não, nada disso. Você vê porque você quer colocar um pouquinho, como é que eu posso falar? De adubo nessa planta que um dia foi plantada. É um pouquinho de adubo. Cada vez que você vem, coloca um pouquinho. E essa planta vai ficando mais resistente. Para que a resistência, pastor? Para esperar o dia que ele vem. Para esperar o dia da sua vinda.
Por isso Paulo disse, olha, não julgue antes do tempo, porque ele vai vir. Ele vai vir. Isso, irmão, é palavra só para crente mesmo, que acredita na volta de Cristo. Isso é palavra para crente, não é palavra para a pessoa que não acredita na vinda de Cristo. É palavra para quem acredita mesmo. Olha, não julgue antes do tempo, até que ele venha, porque ele vai vir. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. E aquele que estiver preparado subirá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque ele disse que também trará à luz as coisas ocultas das trevas. E manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Amém, igreja? Por isso você não deve se preocupar, irmão, se aquele teu parente não quer aceitar, não quer vir adorar a Deus. Porque você vai receber. Se ele não quer vir, amém, ame ele do mesmo jeito. Mas saiba que naquele dia, ele não vai receber. Aleluia, essa porção divina que Deus diz, olha, eu tenho para cada um. Por isso, cada um de nós devemos cultivar a nossa fé em Cristo. Cultivar a nossa disposição para estar na casa do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, Ele vai vir. E você que está preparado, receberá a tua coroa em louvores ao Senhor. Amém, igreja? Verso 6, Marquinhos. Aleluia. E eu, irmão, apliquei estas coisas. Olha só o que Paulo está dizendo. Por semelhança a mim. Aleluia. E a Apolo. Por amor de vocês, ou de vós. Como está escrito ali. Por amor de vós. Para que em nós aprendais, é isso mesmo? Aprender, é que eu, de longe assim, eu tenho, aqui eu consigo ler, mas não quero virar as costas. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aprendais a não ir além do que está escrito, ou seja, da palavra. Não vos ensoberbecendo a favor ou contra outra pessoa. Ali está só outro, mas outro nós sabemos que é o oposto de vós, ou alguém que está próximo a nós. Paulo está dizendo, olha, não é porque você está na igreja que você deve desprezar o teu vizinho. Pastor, mas ele não quer ir para a igreja, mas você já pregou para ele. Ele não quer ir, problema dele. Você naquele grande dia, você vai ser coroado e receberá o teu louvor. Agora ele não, porque ele não quis. Por isso a Bíblia diz que, aleluia, a salvação é individual. Está bem claro ali, ó, é individual. Cada quem vai receber a sua parte. Ah, pastor, mas eu oro tanto pela minha mãe. Mas se ela não quer, irmão, o problema dela. Mas ame do mesmo jeito. Não julgue. Não julgue a outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo considerava, irmão, que era seu dever falar. Não como para agradar aos homens, mas a Deus. Porque agradar aos homens, irmão, às vezes é fácil. Às vezes as pessoas, eles gostam de ser elogiados. Desculpa, irmã, vou falar a vocês aqui, mas é o que eu imagino. As mulheres gostam de se vestir bem, elas gostam que as amigas falem, nossa, como você está bem vestido, está bonito. Hã? Não é verdade isso? Não é verdade? As pessoas gostam, irmão.
Todo mundo gosta do elogio. Às vezes, irmão, eu me sinto tão, assim, miúdo, tão pequeno. E às vezes eu preguei ali na sede, eu preocupado, porque ali a gente prega uma preocupação, a gente fica... E aí depois que termina o culto, vem um irmão, me abraça. Nossa, pastor, que palavra, falou comigo. Nossa, que bênção, parabéns, pastor, Deus te usou a tua vida. Eu falei, meu Deus do céu. Eu estava ali olhando o relógio que não andava. O relógio que não andava para eu concluir logo. E Deus falando com o irmão, e eu achei que não... Então, a palavra nem sempre fala com todo mundo. Não fala, mas fala com alguém. E já é importante. Só em falar com uma pessoa já é importante. Por isso Paulo, ele falou, é dever, ele disse, Paulo disse, considerai que era seu dever falar, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Aleluia. Todos os crentes no Evangelho de Cristo devem ter como alvo, assim como Paulo o tinha, agradar a Deus, mesmo que isso importa em desagradar alguém. Colossenses, Marquinhos. Ou melhor, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 4. 1 Tessalonicenses. Glórias ao Senhor. Que eu gosto que a igreja participa. Primeiro a Tessalonicenses. TS. Glórias ao Senhor. Capítulo... Eu falei qual capítulo que eu falei? Capítulo 2, versículo 4. O que diz lá, igreja? Mas... não... Está vendo aí o ensinamento de Paulo? Está vendo o ensinamento de Paulo? Mas como fomos aprovados de Deus? Você já imaginou? Eu estudei um pouquinho, mas até os irmãos aqui estudou bem mais do que eu. Quando chegava final de ano, que vocês iam lá na escola lá e pegavam aquele papel lá que a diretora, a professora, não sei como é nos últimos tempos, como é que funciona, falava, você está aprovado. Você ficava triste, Ju? Você ficava triste? Dá vontade de jogar o caderno para cima e deixar as coisas para todo lado. De alegria. Ou seja, aprovado. Olha, se nós, presbíteros, nós aprovados pelo homem, nós ficamos felizes. Nós ficamos felizes. Imagine aprovado por Deus. Paulo diz, mas como fomos aprovados de quem, igreja? Nós fomos aprovados de Deus. Então isso é motivo para nos alegrar o nosso coração. Porque se nós, como homem, somos aprovados pelo homem, nós ficamos felizes, então, quando nós somos aprovados por Deus, nós devemos ficar mais felizes ainda. Mais felizes ainda. Para que o Evangelho nos fosse confiado. Vocês acham que é todo mundo que Deus confia em entregar os mistérios desta palavra? Qualquer pessoa, Jô, pode pegar e pode ler. Ler até bonito.
pontuando, vírgula. Agora eu quero ver se ele tem a graça de Deus para interpretar o que Deus está falando. Isso é só para os escolhidos de Deus, é só para os aprovados de Deus, aleluia. Não é para qualquer um, só porque tem uma leitura boa, sabe, ler, estudou, não. Isso aqui é só para os aprovados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós somos aprovados de Deus, Deus nos dá graça. É como diz o meu filho Mateus, às vezes até lê errado, mas aí Deus conserta através da sua graça. Não que eu queira ler errado, não que eu queira ler errado. Meu prazer, e olha que eu me esforço para ler certo, mas às vezes não dá, irmão. Glórias ao Senhor. Então Paulo foi bem claro. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 19, ou 29. Atos, capítulo 5, 29. Já estamos encerrando já. Glórias ao Senhor. Isso. Aleluia. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa do que glórias a Deus. Irmão, vocês percebem o quanto a palavra de Deus ela é eficaz para nossas vidas? Como ela fala, como a Bíblia é rica. Talvez eu saí de casa, o Leandro mandou uma mensagem, pastor, talvez não vou conseguir chegar. E eu estava meditando para pregar domingo. Falei, eu vou ter que garimpar para hoje mesmo. Aí Deus me dá esta palavra, que parece que se lê o primeiro versículo, não, eu já ouvi pregar muito disso aí. Mas você vai ver que Deus vai nos levando, nos direcionando na própria palavra dele. Glórias ao Senhor. O que nós devemos, o que eu devo pregar, o que eu devo falar. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa, irmão, é obedecer a Deus do que os homens. Esta é a palavra de Deus. Isto é a palavra do Senhor que nos leva, que nos orienta, que nos traz. Louvado seja o nome do Senhor, esta graça, esse entendimento. Efésios capítulo 6, versículo 6, Marquinhos. Glórias ao Senhor. Efésios 6, 6. Glórias a Deus. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração. Fazendo a obra de Deus de coração. Aleluia. A vontade do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Tem sentido, irmão? Tem sentido a palavra de Deus? Aleluia. A palavra do Senhor, se nós estudar, nós buscar, ela vai nos direcionando tudo direitinho que nós devemos fazer. Paulo disse, não servindo à vista, como para agradar o homem. Aleluia. Para agradar os homens, mas como servindo, aleluia, como servo, aleluia, para servir a Cristo. Só Ele pode fazer essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Marquinho, eu te peço mais um versículo aqui, eu encerro meu sermão. Colossenses capítulo de número 3, versículo 22. Colossenses 3, 22. O que é que diz aí, igreja? Para nós encerrar, lê comigo. 1, 2, 3, já. Vós não como, mas glórias ao Senhor.
a Bíblia é rica ou não é de ensinamento para nós? Talvez quando eu li o primeiro versículo, vocês acham, meu Deus, mas o que vai sair daí? O que vai sair daí? Só que, às vezes, as pessoas que estão na plateia não sabem. Talvez nem eu mesmo sei o que vou falar direito, mas Deus vai mostrando, vai revelando. Vós servos, ou seja, nós que servimos ao Senhor, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência. Porque às vezes na aparência é fácil, né, presidente? Na aparência é fácil, né? Fácil. Glórias ao Senhor. Na aparência é fácil. Glórias ao Senhor. Na aparência é fácil. Não na aparência. Aleluia. Como para agradar aos homens. Mas em simplicidade. Mas em simplicidade de coração. Temendo exclusivamente a Ele. Amém, irmãos? Tem sentido esta palavra? Amém, igreja? Para agradar exclusivamente a Ele. Não tem como agradar a minha sogra, ela fala, não tem como cantar, ela sempre fala, não tem como cantar e assoviar no mesmo tempo. Ela gosta de falar isso, ó, ou você canta ou você assovia. Ou serve a Deus ou serve o mundo. Minha sogra, ela tem esse jargão. Ela tem esse jargão, sempre ela fala, não tem como assoviar e cantar do meu. Ou canta ou assovia. Ou serve a Deus ou serve ao mundo. Pensa numa senhorinha crente, irmão, é a minha sogra. Aquilo é crente até o tutano. Entendeu? Ela não como é que fala, é convencida, aquelas pessoas. Não, ela é crente mesmo. Ela é crente. Glórias ao Senhor. Aleluia. E tem muita coisa para nos ensinar. Então, meus amados, esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Nós devemos fazer para agradar a Deus com simplicidade. Lembra lá do começo da mensagem. Não julgai. Mesmo você sabendo que você não tem nenhuma culpa, deixa que o Senhor vai julgar a tua causa. Ele é o justo juiz. Amém? Deus abençoe, aplauda o Senhor em nome de Jesus.